O nosso expositor da tarde de hoje é o nosso irmão Mica Martins, trabalhador aqui do CDJC, estudioso da doutrina espírita. E o Mica preparou um trabalho bem legal para nós sobre evolução espiritual. Então, que a espiritualidade amiga possa te conduzir, te amparar neste momento e que nós possamos ouvi-lo com atenção. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Fico muito feliz assim de estar mais uma vez aqui. Eu sou, como estou falando em evolução, eu também sou um palestrante em evolução. Então, eu ainda também, né? Não, nem me considero, eu sou um pré-palestrante. Então, também me considero em evolução, né? E eu trouxe esse tema hoje porque muito se fala sobre a questão. Traz ela aqui, deixa ela aqui, ó. Essa é minha cachorrinha, desculpa, gente, essa é minha cachorrinha, ela fez uma cirurgia essa semana, então a gente não pode sair de casa os dois juntos. Quando sai tem que levar ela. Ela fez uma cirurgia no joelho, tá toda machucadinha, coitada. Mas vamos lá. Muito se fala, né, hoje em dia, sobre a questão da evolução do planeta, que o planeta vai mudar, que o planeta vai evoluir e tudo mais. E aí a gente fica pensando, né, que para o planeta evoluir, nós temos que evoluir. Não existe uma evolução do planeta sem que a gente evolua junto, né? E aí, como eu gosto muito de história, e também gosto muito da doutrina espírita, eu fui buscar primeiramente na questão histórica, porque para nós é muito mais latente, assim, é fácil. Se a gente for buscar a história da humanidade, tem vários livros, olha a literatura, a gente estudou na escola, né? A gente entende um pouquinho da questão da nossa evolução como Homo sapiens, né? Como ser humano. Então, inclusive, a gente pensa muito hoje em dia, né? Mas o planeta está isso, o planeta está aquilo, é a violência, é isso, é aquilo. Eu, na minha opinião, eu não sei se eu sou um cara otimista ou se eu costumo ver sempre a coisa, o copo meio cheio, né? Mas eu acho que a gente nunca passou por um momento tão bom como espécie, como ser humano. Eu li dois livros de um filósofo, professor de história também, um israelense, Yuval Harari, não sei se vocês conhecem, mas ele diz que nós tínhamos 3 grandes problemas antigamente, até há bem pouco tempo, que era a alimentação, a questão da segurança e a questão das doenças, né? Não que a gente tenha resolvido esses 3 problemas. A gente ainda tem muita gente que tem problema de alimentação, muita gente ainda não come todo dia, mas antigamente era praticamente todo mundo que tinha problema com, né? A gente praticamente nem todo mundo comia todo dia, bem pouco tempo atrás. A questão da segurança também, que a gente fala tanto hoje, né? Mas antigamente a gente morava em vilarejos e de repente vinha algum bárbaro, parava um barco, invadiam, roubava tua casa, matava tua mulher, teu filho, você, enfim, era uma coisa muito comum, a gente lidava com isso todos os dias, da hora que a gente acordava, à hora que a gente ia dormir. Hoje a gente escuta essas notícias e a gente fica estarrecido quando a gente escuta isso, né? Significa que até moralmente a gente evoluiu, porque hoje a gente acha isso uma coisa absurda, né? E antigamente era uma coisa comum para nós. E a questão dos remédios nem se fala, né? A questão da saúde e da doença, antigamente a gente podia ser picado por uma abelha e morrer. Hoje a gente tem remédio para tudo, né? Até para coceira de cabelo. Então, enfim, eu como uma pessoa otimista que veio o copo sempre meio cheio, eu acho que a gente nunca esteve tão bem como humanidade. O que me fez ir buscar e juntar a doutrina espírita com a nossa história, porque para mim elas estão todas interligadas, né? E é muito interessante até isso, porque se a gente olhar, né, a doutrina espírita ela é uma religião, uma filosofia e uma ciência. E quando a gente olha para a ciência, a gente percebe que quando a gente fala em evolução, o Allan Kardec soltou o primeiro livro, que é esse aqui, né, Livro dos Espíritos, em 1857, falando sobre filosofia, sobre religião e sobre ciência. E Darwin,
no seu livro A Origem das Espécies, ele foi lançado só em 1859, ou seja, 2 anos depois. E vamos contar aqui, naquela época a comunicação era muito mais difícil, né? Você não tinha uma internet para buscar o que você precisava. E se a gente olhar a questão evolutiva do lado espiritual e do lado fisiológico, que Darwin trata, elas são muito parecidas e elas são muito complementares. E aí eu me dou conta também de que cada vez mais eu vejo que a ciência está se voltando para a espiritualidade novamente. Eu vejo a doutrina espírita muito conectada com a ciência, né? A gente tem aí a AME, que é a Associação Médica Espírita, vários médicos espíritas. A gente teve uma palestra no sábado com um médico aqui espírita, falando sobre isso. Então, assim, é uma volta da espiritualidade com uma junção com a ciência. Na verdade, a gente teve uma dissociação muito grande ali na Idade Média, né, Inquisição e toda aquela coisa. Então, cientistas não podiam nem ouvir falar em religião. E com razão até. Mas a gente vê hoje um movimento contrário. A gente vê a doutrina espírita se voltando novamente para a questão científica e vice-versa. Né? Quando a gente vê vários cientistas falando sobre ciência e sobre religião. Né? Uma se completa a outra. Mas vamos lá, vamos falar mais sobre a nossa questão espiritual, né? Porque a material a gente já falou um pouquinho. E por que evolução espiritual? Porque me parece que o lance é evolução, né? Eu, como falei, gosto muito de história, então se a gente olhar para trás, e eu acho importante a gente conhecer a história, para a gente ver o que a gente é hoje e para a gente tentar prever o que a gente vai ser amanhã. E a história nos conta várias coisas, né? E uma delas é que me parece que a evolução é uma coisa certa. Não dá para fugir da evolução. O nosso objetivo é evolução. Não é? Não é verdade? É o que me parece. Mas como é que é o processo? E é isso que eu quis trazer para a nossa reflexão de hoje, né? E como eu falei, né, a doutrina espírita também é filosofia, e um dos preceitos básicos da filosofia é nos dizer de onde viemos e para onde vamos. E nesse ponto a literatura espírita ela é fantástica. A doutrina espírita nos explica muita coisa sobre de onde viemos e para onde vamos, né? Então eu separei alguns elementos hoje para a gente tratar desse processo, de onde viemos, como que a gente consegue melhorar o nosso caminho para a gente chegar ao nosso objetivo final, né? Então, o que nos diz a doutrina sobre a questão da nossa criação? Eu recorri mais uma vez aqui ao nosso livro dos Espíritos, né, que é o nosso livro básico da doutrina, e nas questões 115, 121, 133, 634 e 1006, os Espíritos nos dizem que nós fomos criados simples e ignorantes. E aí, ignorantes aqui não é ignorante de brutalidade, né? É ignorantes de conhecimento. Ou seja, nós nascemos simples e sem conhecimento algum e de coisa alguma. Simples e ignorantes. E para nós, entendermos o que a gente é, a questão da ignorância, eu acho até que é mais fácil, né? Mas se a gente for tentar entender o que seria simples, o que é simples, né? O que é simples para nós? O que é simples para mim? Será que simples é quando a gente era lá nos Homens das Cavernas, lá naquela época, das cavernas? Será que aquilo a gente era simples? E aí eu fico pensando, eu acho que não, né? Porque a gente já sabia caçar, a gente sabia pescar, um pouquinho depois a gente começou a plantar, a gente já sabia que tinha que cuidar dos filhos, a gente já tinha família. Existem vários estudos, inclusive, que demonstram, através dos fósseis, que aqueles homens das cavernas já tinham religiosidade, inclusive, porque enterravam os seus mortos, porque faziam rituais para enterrar os seus mortos. Então a gente já era um ser complexo ali, né? Se a gente voltar um pouquinho até mais, né, buscando a simplicidade lá para trás, né, será que era quando ali mais ou menos entre 5,5 e 6 milhões de anos atrás, quando a gente teve o último ancestral com os chimpanzés? Será que ali a gente era simples?
Eu acho que não, acho que a gente ainda ainda era complexo naquela época. A gente já era mamífero, as mães já sabiam amamentar seus filhos, a gente também sabia buscar comida. Então aí, vamos indo lá para trás, lá para trás, lá para trás, e eu não consigo muito entender, a própria doutrina ainda não consegue nos explicar muito o que seria esse simples, né? Talvez a gente ainda não tenha o entendimento do que seja essa simplicidade na sua totalidade. Mas uma pista a gente tem, que nos é dada aqui na questão 540 do Livro dos Espíritos. O Kardec, eu não vou ler a questão inteira, porque ela é muito comprida, mas, num determinado momento, os Espíritos nos dizem o seguinte: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia também começou por ser átomo. Olha que interessante. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, nos parece que quando nós fomos criados, nós éramos algo parecido com um átomo primitivo. Interessante, né? E a ciência vai buscando cada vez mais. A gente já sabe, a gente imaginava antigamente, né, ter o átomo, os elétrons, os prótons, os núcleos. Agora a gente já sabe outras coisas sobre os átomos, né? Os quarks. Enfim, a ciência vai descobrindo cada vez mais. Mas isso é o que a gente tem no momento. Éramos simples e ignorantes, e algo parecido com um átomo primitivo. A boa notícia é que vamos ser um dia arcanjos, porque se viemos do átomo primitivo até o arcanjo, e que por sua vez também já foi átomo, eu acho que a única diferença entre um e outro aí é o tempo, né? Mas vamos falar do tempo daqui a pouco. Então, a nossa criação foi mais ou menos essa, né? E aí, apesar de nascermos simples e ignorantes, Deus, na sua bondade e na sua sabedoria, nos deu um presente, um grande presente, que é a capacidade de nós desenvolvermos as nossas potencialidades. Ou seja, apesar de termos nascido simples e ignorantes, nós recebemos como presente de Deus a capacidade de nos desenvolvermos. Ganhamos um outro presente, que é o livre-arbítrio, onde cada um tem a possibilidade de se desenvolver da maneira como melhor entender. Ou seja, mesmo simples, mesmo ignorantes, nós temos condições de desenvolver as nossas potencialidades. E quem teve a oportunidade de assistir a palestra que a Roberta deu um tempinho atrás, sobre os animais, né? Ela falava bastante ali sobre a questão dos minerais, dos vegetais, dos animais e dos ruminais, né? Nós. Enfim, esse é um processo da simplicidade, da ignorância, e a gente vem evoluindo, por quê? Porque temos a capacidade de desenvolver as nossas potencialidades, cada um dentro da sua capacidade, cada um dentro do seu tempo, cada um dentro da sua condição. Nós temos essa prerrogativa. Tanto assim que hoje nós já não somos mais tão simples assim, e já não somos nem tão ignorantes assim. A gente já buscou conhecimento, a gente está aqui buscando conhecimento, né? Na verdade, eu, para poder estar aqui falando para vocês, eu preciso estudar muito, preciso estudar tudo isso que eu estou falando, estou buscando conhecimento, assim como todos nós que estão aqui hoje, né? Então a gente já é nem tão simples, porque hoje a gente pilota um corpo bem complexo, a gente não é mais um átomo primitivo, né? A gente já não é mais uma ameba, que era lá bem primitivo, mas já era um serzinho também um pouco mais adiantado, mas hoje a gente já pilota um corpo bem complexo. Não é verdade? Não somos mais nem tão simples e nem tão ignorantes. Agora, qual que é o processo? Como é que eu saio lá da simplicidade e da ignorância e chego aqui até onde nós chegamos? Como é que se dá isso? Né? Muita gente... Como é que é o processo? Aonde que eu começo a desenvolver as minhas potencialidades? Qual é o processo? Qual é o método que Deus nos deu, que Deus criou para que a gente conseguisse desenvolver isso?
Muita gente pode pensar assim, nos nossos erros. A gente vai errando, vai aprendendo, vai errando, vai aprendendo, vai fazendo mal, vai aprendendo que não pode fazer o mal. E aí eu vou recorrer também mais uma vez ao nosso guia, na questão 120, para a gente entender um pouquinho melhor esse processo. Esqueci de marcar aqui, desculpe. Aqui, 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não. Pela fieira da experiência. Então, a gente não precisa passar pela fileira do mal. Eu não preciso fazer o mal para entender que eu tenho que fazer o bem. Eu não preciso matar uma pessoa, não preciso matar meu irmão, minha mãe, meu pai, para saber que eu não posso fazer isso. Né? Não preciso passar pelo mal para saber que eu tenho que fazer o bem. Porque senão seria uma coisa infinita. Imagina, eu desencarnei, matei minha mãe. Aí cheguei lá, falei, entendeu? Não, como é que foi? Não, fui bem, fiz umas coisas boas, fiz umas coisas ruins. Matou a mãe? Não, matei a mãe. Tá bom. Agora você vai aprender que não pode matar. Você vai ter que matar. Tá bom. Mas, gente, percebe? Não teria fim. Então, não precisamos de uma política também. Não precisamos. O que conta, o que vale é a nossa experiência. É o fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo, até a gente começar a compreender o que a gente tem que fazer de certo, o que é correto. Se a gente for ver, por exemplo, os animais na natureza, eles têm que entender que eles têm que sair correndo, porque senão o predador vai matar. Tem um predador ali, ele é a presa, e tem o predador atrás dele. Ele tem que aprender que ele tem que correr mais que o predador. E da mesma maneira, ele tem que correr mais que a presa dele. Então é a experiência. E quantos milhões e milhões e milhões de anos a gente tem que ir entendendo isso, vivenciando, fazendo e fazendo de novo, e faz mais uma vez, e faz de novo, até a gente entender que a gente é através da experiência que a gente vai adquirindo a gente vai melhorando as nossas potencialidades. Tem um outro autor que eu gosto também, li um livro dele, eu tenho em casa, que chama Michael Gladwell. Ele é um jornalista canadense, e entre outras coisas, nesse livro, ele diz que nós temos que, mais ou menos, para a gente começar a ser algo perto de um expert em alguma coisa, em qualquer assunto que seja, a gente necessita de aproximadamente 10 mil horas. Ou seja, para começar a tocar bem um violão, por exemplo, eu preciso estudar 10 mil horas. Segundo o que diz Michael Gladwell. Malcolm, né? Então, assim, é muita repetição, é experiência. Experienciar, fazer de novo, estudar e fazer de novo, estudar e fazer de novo, estudar e fazer de novo. Não tem outro jeito. É o jeito que é. E assim é que a gente consegue, através da experiência, sair da ignorância, da simplicidade e chegar até onde? E aí agora que vem a boa notícia. Aonde a gente vai chegar? Já descobrimos de onde a gente veio. E para onde a gente vai? E aí, mais uma vez, nesse ponto, a doutrina espírita é fantástica. E é porque ela nos diz que o objetivo e o objetivo final de todos nós é a felicidade. É muito bom saber isso, né? Saber que o objetivo nosso final é a felicidade. Porque a gente passa por tantas experiências, muitas delas nem tão agradáveis assim, mas a gente sabe, através do que a doutrina e os espíritos nos dizem, que o nosso destino final é a felicidade. E como que a gente sabe isso, né? O que diz a doutrina sobre isso? Mais uma vez eu vou recorrer aqui à nossa Bíblia Sagrada, questão 621. Kardec pergunta para os espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Ou seja, mais um presente que a gente ganhou quando a gente foi criado, simples e ignorante. Nós ganhamos, além do presente da capacidade da percepção, de ir atrás das nossas potencialidades, nós também ganhamos as leis de Deus dentro da nossa consciência.
E aí a gente fica se perguntando, né? Fala, poxa, então tá, mas se eu tenho todas as leis de Deus na minha consciência, e eu tenho a potencialidade de cuidar dessas coisas, por que Deus já não dá para nós, né? Por que Deus já não dá as coisas para nós? Por que Ele já não me dá a felicidade? Né? Já que nós vamos ser felizes mesmo, por que Deus não dá para nós a felicidade? Tem uma filhinha da felicidade ali, falou, eu quero, eu acho que eu estou afim, eu quero a felicidade. Né? Mas, me parece uma coisa meio sem noção, meio sem nexo até. Seria muito fácil, né? Seria muito fácil para nós. Qual é o mérito? Qual seria o meu mérito? De chegar a ser um espírito iluminado, como é Jesus, o governador planetário? Qual seria o meu mérito? Nenhum, né? Ganhei tudo de presente. Seria até um negócio meio monótono. Imagina, já cheguei lá de uma vez, ganhei, fui criado e já sou um ser iluminado, de luz, um ser que sabe tudo, que conhece tudo, que é feliz. Me parece até um negócio muito monótono, não é? A gente ia ficar lá, todo mundo no céu, tocando harpas, com que mérito, não é verdade? Então é por isso que a gente tem que galgar a nossa história, a gente tem que galgar as nossas virtudes, nós temos que buscar as nossas virtudes. E aí eu remonto também aqui a questão 614, ele fala que aqui que as leis estão na nossa consciência, né? E aí Kardec pergunta, o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, dentro de nós, dentro da nossa consciência, a gente sabe o que a gente tem que fazer para ser feliz ou não. A gente sabe. Está tudo aí. A gente só precisa acessar lá dentro do HD as informações, porque a gente sabe. Deus nos deu. Está dentro das leis naturais. Os Espíritos nos dizem. Ou seja, eu sei o que eu tenho que fazer. Está aqui. E toda vez que a gente se afasta das leis de Deus, a gente é infeliz. Pode reparar. Quando a gente está bem, quando a gente faz o bem, quando a gente busca fazer o bem, a gente está bem. Quando a gente está no caminho errado, quando a gente desvia a nossa rota, a gente não fica bem. A gente vai ficar infeliz. Né? Então está tudo dentro de nós. Tudo dentro de nós. Mas, como eu disse, a felicidade não é uma coisa que Deus nos deu de presente. Para que a gente possa ser feliz, a gente depende de um outro elemento muito importante, ou talvez até mais importante do que a felicidade, porque é através desse elemento que a gente chega na felicidade. E esse elemento chama-se amor. Não existe felicidade sem amor. Não existe. A gente tem que aprender a amar. E segundo o que nos diz a doutrina, e eu gosto muito de um livro, até vou citar porque é um livro que eu gosto muito, chama Caminho da Luz. O Caminho da Luz é um livro do Emmanuel, do Espírito Emmanuel, mentor do Chico Xavier, né, com a psicografia do Chico. E ali também conta um pouquinho da história, só que ele conta um pouquinho da história espiritual do planeta. Ele vai contando a história da matéria, dos povos, mas ele conta a história espiritual do planeta. Né? E ali que ele nos diz que Jesus é o governador planetário. E aí, nesse nosso processo da nossa história, Jesus foi mandando vários profetas, vários emissários, vários espíritos para trazer conhecimento para nós, para que a gente pudesse sair da ignorância. Então, vários povos da antiguidade, Jesus foi colocando espíritos para trazer conhecimento para nós. No Egito antigo, na Índia, né, com os hindus talvez a religião mais antiga do planeta, com os Vedas, que devem ter aí algo, uns falam em 5, 6, 7 mil anos de história, né? Vieram os livros Vedas, depois o Mahabharata, o Bhagavad Gita, que é uma partezinha do Mahabharata. Todas essas informações foram trazidas por espíritos que foram enviados pelo Cristo, pelo governador planetário. E aí vem Sócrates, vem Platão, vem Buda, e aí a gente fica pensando, né?
tanto conhecimento, tanta coisa boa que esses espíritos nos trouxeram, a mando do governador planetário, a pedido dele, né? Vieram em missão para nos trazer conhecimento. E aí a gente fica pensando assim, fala, meu Deus, quando vier então o Mestre, quando vier Jesus então, o que ele vai trazer para nós? Se tanto conhecimento Sócrates trouxe Platão, o Mahabharata tem quase 100 mil versos, falando de espiritualidade, falando de reencarnação, de transformação moral. Se todos esses conhecimentos foram trazidos para nós, o que vai trazer o Cristo? Né? E para resumir, o Cristo nos trouxe apenas 2 ensinamentos, se a gente puder resumir. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Só isso. Jesus veio falar de amor. Então o amor é o caminho, não existe outro. De tudo que Jesus falou, em tudo que ele nos deixou, em todos os ensinamentos que ele trouxe para nós, o amor estava sempre contido. Sempre. Pode olhar, pode pesquisar. Até quando ele fala, porque Jesus foi o primeiro de todos os grandes profetas e grandes espíritos que habitaram a Terra, que falam que Deus era nosso Pai. Pode reparar também. Todos os outros falavam em Deus, mas Jesus foi o único que falou que Deus era nosso Pai. E qual é a diferença? Por que isso é importante? Porque se nós temos o mesmo Pai, nós somos irmãos. Olha a importância desse ensinamento. Se nós somos irmãos, nós temos que amar os nossos irmãos. Eu não posso ser inimigo do meu irmão. Né? Então, vejam, a felicidade passa fundamentalmente pelo amor. E aí a gente fica pensando, né? Tá, tudo bem. É tudo muito bonito. Ah, tem uma coisa que eu queria só relembrar. Desculpa. A Roberta falou uma coisa na palestra dela também. Vou falar de novo da palestra dela. Não é porque é minha mulher, não. Porque a palestra foi muito boa. Mas ela falou uma coisa que me deixou assim, que uma das coisas que eu mais aprendi com a palestra que ela deu. Que é sobre o próximo. Quando Jesus fala assim, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Né? A gente fica sempre pensando no próximo. No próximo, naquele próximo, no próximo, na família, na mulher, no filho. Mas e o bichinho que está ali? Ele também não é meu próximo? Se a gente for contar na evolução, a nossa evolução espiritual, nós já passamos por todos os outros reinos. Então, o meu próximo é a natureza, são as plantas, são os animais, é o mar, é o oceano, é a praia, são os peixes, são os bichinhos, os cachorrinhos, todos os animais, todas as formas de vida, todas elas são o nosso próximo. E a gente deve amar a todos da mesma forma. É muito interessante isso, né? Eu nunca tinha pensado. Obrigado por ter me trazido essa revelação. Para mim foi uma revelação. Mas é uma grande verdade, porque se a gente contar que nós já passamos por todos esses reinos, são nossos irmãos também, a gente já passou por ali, né? Agora, tudo isso é muito bonito, mas será que a gente dá conta de aprender a amar tudo isso? Será que eu já dou conta de aprender a amar as plantas, os animais, ao meu próximo, amar ao meu Deus? Será que eu já dou conta de amar tudo isso numa vida só? Será que eu consigo? Será que eu dou conta? Porque cada coisinha que eu começo a amar, poxa, eu consegui amar as plantas, poxa, legal, abri uma portinha. Poxa, agora eu consigo amar os bichinhos, abri outra porta. Consigo amar minha família, abrir outra porta. Mas muitas vezes a gente não consegue dar conta de uma vida só. E aí a gente tem um outro presente que Deus nos dá, que é a reencarnação, que é um outro elemento que eu trouxe para nós. É através da reencarnação que a gente consegue abreviar a nossa evolução. Porque se a gente ficasse só lá no plano espiritual, ia demorar muito, ia ser meio demorado. Tá, a gente aprende muito, né? Quem leu as obras de André Luiz, por exemplo, a gente vê que André Luiz evoluiu bastante lá no plano espiritual. Né? Mas tudo bem, evoluiu, então tá, agora vamos voltar de novo, vai ser médico de novo, e agora vamos ver se você aprendeu como médico tudo que você aprendeu agora aqui. Essa é a grande prova, e é por isso que a gente volta, é por isso que a gente reencarna de novo. Né? Poxa,
já a Salete era uma desavença numa outra encarnação minha, poxa, não, agora já aprendi a gostar da Salete. Ah, é? Então volta com a Salete lá no Centro Espírita e vamos ver se agora vocês vão se dar bem agora. Né? Agora vem a prova. E é através da reencarnação que a gente vai evoluindo. Vou aprendendo a amar as desavenças que eu tinha no passado, dentro da minha família, dentro do meu trabalho, dentro do meu bairro, dentro da minha cidade. Vou encontrar de novo os meus grandes afetos e também os meus grandes desafetos. E é nesse processo todo que eu vou conseguindo abreviar a minha evolução. Né? Vou encontrando aquelas pessoas e mais um presente que a gente ganha de Deus, né? Que é o esquecimento do passado. A gente não lembra do passado, a gente não lembra quem a gente foi, e nem o que eu fiz para os outros, e nem o que os outros fizeram para mim. Se a gente lembrasse, ia ser muito difícil, ia ser meio complicado, né? Imagina que eu estou jantando ali, minha mãe está fazendo o jantar, preparando aquela sopinha no inverno, né? Aquele vento sul lá fora gelado, a mãe preparando uma canjinha para mim, e eu fico pensando, falei, poxa mãe, a senhora na última encarnação, hein, me matou, hein, me deu um tiro na cabeça, hein mãe? Que coisa, não ia dar certo, né? A gente não ia ser muito difícil a gente conseguir. Né? Então a gente tem o que a gente chama de véu do esquecimento. É um véu porque a gente lembra um pouco, né? O véu ele não tira a nossa visão por completo. A gente vê um pouquinho, a gente lembra um pouquinho do nosso passado. Mas esse esquecimento nos faz com que a gente possa, através dos nossos processos do dia a dia, voltarmos e mudarmos aquele sentimento de ódio, de rancor, de vingança que a gente tinha por determinada pessoa e transformar aquilo num amor puro e verdadeiro. Então a reencarnação é fundamental, é um elemento fundamental para esse processo. E aí, por conta disso, né, pensar que somos espíritos aí talvez milenares, já tivemos tantas e tantas reencarnações, que a gente tem um outro elemento dentro desse processo da nossa evolução, que esse é infinito. Esse não acaba nunca. Quanto mais a gente usa, mais a gente tem. Quanto mais a gente usa, mais a gente tem. Que é o tempo. Deus não está com a menor pressa. Deus não tem pressa nenhuma que a gente chegue lá na felicidade. Quem tem pressa somos nós. Quem tem que cuidar das minhas coisas sou eu. Quem tem que saber que quem tem pressa, quem quer chegar, quer aprender, quer evoluir e quer chegar lá primeiro, esse sou eu. Deus nos dá o tempo, nós temos todo o tempo do mundo. Deus não tem a menor pressa. Tanto assim que se a gente olhar, por exemplo, Jesus, né? Jesus veio, encarnou entre nós e ele escolheu Jerusalém, escolheu o povo judeu para trazer a sua palavra. Mas, sabendo que ainda somos espíritos ignorantes, né? Ele sempre tem um outro plano, sempre tem um plano B. Por quê? Jerusalém não aceitou muito bem a palavra de Jesus, né? Se a gente olhar lá para trás, e aí quem não assistiu ainda, assista aquela série The Chosen, que é muito boa, eu achei excelente, conta muito a história de Jesus, né? É bem legal, quem não assistiu, eu recomendo. A gente vai ver que Jerusalém não aceitou muito bem. E aí qual foi o próximo plano? Opa, Roma. Então tá, vamos trazer o conhecimento, vamos trazer as leis do Cristo para Roma. Lá em 300 e pouco, o imperador Constantino decretou oficialmente a religião cristã como a religião de Roma. E aí veio a Igreja Católica, fez tudo o que fez, né? E aqui não cabe nenhuma crítica, até porque provavelmente os espíritas de hoje são os católicos do passado. Então não cabe nenhuma crítica à Igreja Católica e nem a nenhuma outra religião. Porque talvez estivemos nós lá, né? Vai saber se não fui eu o inquisitor ali da época. Né? A gente não sabe. Então não cabe nenhuma crítica. Mas muito se matou, muito se guerreou em nome do Cristo. Foi derramado muito sangue em nome do Cristo. E aí, Jesus traçou outro plano. Então vamos lançar a Boa Nova na França. Vamos trazer o Espiritismo para a França. E também não deu certo na França.
Então, se a gente olhar, hoje é capaz de ter mais centro espírita em Santa Catarina do que na França. Então, o espiritismo migrou para o Brasil. E assim é. É como o GPS do carro, né? Agora não é mais GPS, é o Waze. A gente vai mudando a rota, né? Errei, tinha que entrar aqui à direita. A gente tem o nosso objetivo final, que é a felicidade. Está lá. É como se fosse o objetivo de onde eu preciso chegar com o meu carro. Aí, olha, ele fala para entrar à direita. Ele, puxa, passei. Não entrei à direita. Ele vai recalcular a rota. E aí eu vou indo. Agora eu entro à esquerda. Puxa, errei de novo. Não consegui entrar à esquerda. Não consegui fazer o que precisava fazer. Não consegui ser amigo da Salete de novo. Errei. Vou de novo. E venho de novo. E Deus vai nos dando todo o tempo do mundo e todas as reencarnações que a gente precisar. E o nosso GPS vai recalculando a nossa rota. Claro, a cada momento que ele recalcula a nossa rota, a rua vai ficando o caminho muitas vezes está mais longe. Se a gente ia demorar 20 minutos, agora nós vamos demorar 2 horas. O caminho já não é mais de asfalto, já é de terra. Mas está lá, a gente vai chegar. Então essa rota, ela é sempre recalculada. Né? Sempre. A gente vai sempre recalculando a nossa rota. E tem uma coisa muito interessante, né? O objetivo final nunca muda. É igual ao nosso objetivo da nossa evolução, ele nunca muda. Nosso objetivo é a felicidade. E outra, o GPS, o Waze, eles não ficam bravos com a gente. Pô, seu Zé, eu falei que era para virar à direita, você não virou. Vira à esquerda agora. Não, ele só vai me falando para a gente virar. Ele não fica, o Waze não vai ficar bravo com a gente. Assim são os espíritos evoluídos. Eles também não vão ficar bravos com a gente. Quem fica bravo com a gente somos nós mesmos, através da culpa que a gente adquire, né? Através da nossa tudo aquilo que a gente pensa que a gente fez errado. Falei, puxa vida, eu não podia ter feito aquilo, eu fiz de novo, errei de novo. Então esse sentimento de culpa, quem adquire somos nós. Os espíritos amigos não vão ficar bravos com a gente nunca. Deus nunca vai ficar bravo com a gente. Deus é justo e bom. Então é assim que é, né? Eles não ficam bravos conosco. E então vamos lá. Vi que eu tenho que evoluir, nasci super ignorante, tenho experiência, vi que eu tenho que o meu objetivo final é a felicidade, o caminho do amor eu tenho que passar pelo caminho do amor, eu consigo ir através da reencarnação, eu tenho todo o tempo do mundo, mas como que eu faço para ficar mais fácil? O que pode me ajudar para ficar mais fácil? Né? Desculpa, eu tinha que pegar isso aqui. Queria pegar o que eu peguei e esqueci de pegar. O que eu preciso? Se eu preciso ir em algum lugar, por exemplo, se eu estou dentro de um veleiro, eu preciso sair daqui de Garopaba e até São Paulo, o que eu preciso? O que eu tenho que ter? Uma bússola, exatamente, uma bússola. Por quê? Porque nós temos três jeitos da gente evoluir. O primeiro é observando os nossos próprios erros. Né? Posso aprender com os meus erros. O segundo é aprender com os erros do outro. Estou olhando para o cara e falo, o cara fez um negócio ali no meu, está errado, não vou fazer igual. E o terceiro e mais rápido é com o mestre, com o professor. E nós temos o privilégio, a honra, e a gente tem que ser grato todos os dias por isso, de ter um mestre que veio para cá há 2000 anos e nos deu de presente a bússola para a nossa evolução. Está aqui, ó, o Evangelho. Está aqui. Está aqui, está fácil, é só ver. Então, Jesus é a nossa bússola. E é através dele, através dos seus ensinamentos, que a gente vai abreviando a nossa evolução. Porque senão vamos de novo, errei de novo, volto de novo. E a gente não sabe, porque não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Estou perdido, então qualquer caminho serve, não sei para onde eu vou. Se eu sei que o meu ponto final é a felicidade, e eu sei que Jesus é a bússola, está aqui, ó, é só abrir ele. Né? E aí, eu vou para o nosso último elemento de hoje, para finalizar. Porque se eu tenho tudo isso, eu sei de tudo isso, eu tenho a minha bússola, o que me falta? O que falta para nós?
E aí eu chego no último elemento, que é a vontade. Porque sem a vontade, nada feito. Se eu não tenho vontade, se eu sei de tudo isso, mas não tenho vontade, hoje eu não estou afim. Vamos falar de Jesus. Não estou afim. Ir lá no centro espírita, assistir um cara falar, não estou afim. Então, a vontade é o motor, a vontade é o propulsor de tudo isso. A nossa vontade, a vontade que eu tenho de abreviar o meu caminho, deixar de fazer uma rota toda torta e começar a fazer uma reta para chegar no meu objetivo final, que é a felicidade. E aí é com cada um de nós. Cada um de nós. Só depende. A boa notícia é que só depende de mim, não depende de mais ninguém, só de mim. O que eu quero? Quero fazer o caminho torto ou quero ir numa reta? Né? Então, só depende de mim, depende da minha vontade. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde, um bom resto de semana para todos nós.